Parte 7. O idioma do Reino da Luz. Qual é o idioma do Reino de Deus? O louvor. Que idioma se fala no céu? O louvor. Ali todos louvam, todos dizem: obrigada, Senhor, glória ao Senhor, aleluia. Se você pudesse fazer uma viagem ao céu, na volta nos diria: todos ali falam o idioma do louvor, ninguém se queixa. Enquanto no inferno não há ninguém que louva, no céu não há ninguém que se queixa. Em cima tudo é louvor, embaixo tudo é queixa. A que país você pertence? Que idioma você utiliza? Sua linguagem denuncia quem está reinando em seu coração. O louvor é o idioma do povo triunfante e vitorioso. O exército vencedor volta da batalha cantando e aclamando. Existe um tom de vitória em sua caminhada. Há louvor. Por quê? Porque venceram. Com que povo você se identifica? Qual é a linguagem que domina seus lábios? Às vezes nossa conduta nos leva à confusão. Por exemplo, quando nos sentamos à mesa, inclinamos a cabeça e dizemos: obrigada, Senhor, por esse pão. Amém. Em seguida, pegamos a colher, provamos o primeiro bocado e dizemos, contrariados: que comida insossa. Como? Mal começamos a louvar e já estamos nos queixando? Que idioma falamos? Louvamos e nos queixamos. As duas coisas. Afinal, a que reino pertencemos? Durante o culto, todos cantamos: Ele é digno de louvor. Senhor, como és bom, te adoro. Criador do céu e da terra. Ele é o soberano, domina todas as coisas. Em seguida saímos por aí. Esse ônibus não chega nunca. Começam a sair as queixas do nosso coração. Estamos em uma reunião louvando ao Criador do céu e da terra, e ao sair queixamo-nos do tempo, do calor, do frio ou do semáforo. Parece-nos que algumas circunstâncias de nossas vidas escapam das mãos do Deus que governa o universo, especialmente o vermelho dos faróis quando estou atrasado. É claro que posso às vezes fazer comentários sobre o tempo, o custo de vida ou a situação social. Também é necessário que discipline e corrija meus filhos, meu empregado ou que faça pedidos a meu patrão, mas em outro tom, sem queixar-me. A queixa é um espírito do mundo das trevas que vai tingindo com o seu tom escuro a conversação, tudo o que dizemos. As pessoas nos escutam e não nos entendem. Às vezes dizemos aleluia, glória a Deus, e outras vezes queixamo-nos como eles. O queixavor. Parece-me que nos acontece como aos que vivem na cidade de Misiones, no norte da Argentina, na divisa com o Brasil. Falam um espanhol mesclado com português. Chamamos a esse idioma de portunhol, porque é metade português e metade espanhol. Falam assim porque são habitantes da fronteira, vivem praticamente nos dois países ao mesmo tempo. Qual é o idioma que falamos? O queixavor, queixa e louvor, um pouco de cada. A que reino pertencemos? Parece que vivemos nos dois reinos ao mesmo tempo, com um pé de cada lado. Por isso, muitas vezes fica difícil descobrir quem é do mundo e quem é da igreja. Porém, Deus está separando uma coisa da outra, está definindo o povo, para que cada um, como parte desse povo, viva como deve viver e fale como deve falar. Paulo indica-nos qual há de ser nossa linguagem, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dê graças sempre e por tudo. Essa é a vontade de Deus. Se o Senhor ordena que falemos essa linguagem, é indigno falar qualquer outra. Deve-se agradecer sempre e por tudo, aconteça o que acontecer. Mas por quê? Porque o Senhor reina sobre toda circunstância e tudo o que existe em nossa vida encontra-se sob seu controle. Ele nos ensinou que até os fios de nossos cabelos estão contados e que não cai uma folha sem que ele saiba. Como então vamos dar lugar à ansiedade e à queixa? Paulo, para confirmar isso, disse que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. De maneira que a única expressão digna de um filho de Deus diante de tudo que acontece é agradecer e louvar ao Senhor que governa tudo. Certo dia um crente aproximou-se de mim e disse: Irmão,
Me aumentaram o salário. Glória a Deus. Que bom! Deus te abençoe. Alegro-me muito. Depois de algum tempo encontrei-o novamente, mas dessa vez ele estava triste e queixoso. Perguntei-lhe: Irmão, o que aconteceu? Por que tu te queixas? Fui despedido do trabalho. Quão importante é aprender a dar graças sempre e por tudo. De outro modo, seguiremos com o queixavor. Até o ateu agradece e fica contente quando as coisas vão bem. A característica de um súdito do reino de Deus é que ele agradece por tudo. Irmão, perdi o emprego. Glória a Deus. Ele me dará um trabalho melhor. Isso é fé. Isso é louvor. Suponhamos que uma senhora esteja na sua cozinha lavando louça. Começa a lavar uma linda e valiosa jarra e de repente escorrega das mãos e cai ao chão, ficando em pedaços. O que fazer agora? Mas que estúpida, que burra! Essas mãos de trapo que tenho. Começa a lamentar-se. Mas como? Não deveria dar graças sempre e por tudo? Mas a jarra se quebrou. Tenho que agradecer? Exatamente. Tem que dar graças. Assim diz a palavra de Deus. A jarra se despedaçou, perdeu-se. Mas que ao menos não se perca o prazer. Mas, se ao nos queixarmos a jarra se conserta, vamos todos começar a resmungar. Sem dúvida alguma, queixas não resolvem nada. Perde-se a satisfação, a presença de Deus, a fé, e tudo continua igual. Dê graças sempre, esteja sempre satisfeito. Um dia um irmão, amigo meu, disse-me: Jorge, sabia que minha noiva me abandonou? Glória a Deus. Como glória a Deus? Então você não gostava dela? Perguntei. Jorge, Deus sabe o quanto a amo, mas ele me ensinou a agradecer por tudo. Esse aprendeu o idioma, pensei. Aprendeu a linguagem do reino e crê firmemente que Cristo reina sobre toda circunstância, que não há casualidade, que não há contrariedade, que todas as coisas cooperam para o bem e, portanto, dá graça sempre e por tudo. O mundo ficará maravilhado e surpreso ao ver-nos dando graças a Deus sempre e por tudo, na adversidade ou na prosperidade, no êxito ou no fracasso, na montanha ou no vale. Não podemos deixar de falar o idioma do reino dos céus, o nosso idioma. Esse louvor, essa expressão de gratidão está inspirada no reconhecimento íntimo de que Cristo reina sobre toda situação. Depois de meditar sobre essas coisas, você notará, mais do que nunca, a quantidade de vezes que se queixa num só dia. Não será fácil livrar-se da queixa, se estiver muito acostumado a ela. Porém, se você tomar isso com firme propósito, com a ajuda do Espírito de Deus e com disciplina, poderá corrigir-se desse mal e aprender a dar graças sempre e por tudo. Devo dizer também que há um espírito atrás das palavras que pronunciamos. Não é simplesmente questão de idioma, mas também do tom e da ênfase com que damos significados diferentes à nossa expressão. Geralmente, o nosso tom ao falar deixa transparecer o espírito que predomina em nós. Às vezes, escutamos alguém orar no culto com palavras de louvor e gratidão, mas num tom de tristeza e amargura. Ainda que de graças, há um quê de queixa, de lamento no que diz. Quando conversa, embora não se queixe diretamente, manifesta um espírito de queixa. Que Deus nos purifique profundamente, desde o mais íntimo de nosso espírito, retirando toda a lamentação, toda a amargura que possa haver ali, oprimindo-nos, para que livremente e com transparência possamos falar a linguagem do reino dos céus. Anime-se a dizer a todo momento e circunstância de todo o coração: glorificado seja o seu nome. A bandeira de cada reino. Cada país tem também uma bandeira. Suas cores e sua confecção identificam a nação. As palavras não fazem falta. É algo que não se ouve, pode-se ver. Se me apresento com as cores azul e branco, em listras horizontais, todos saberão que sou argentino. Cada país tem, então, uma bandeira que o distingue dos demais. O reino das trevas e o reino de Deus também possuem uma bandeira. Qual é a bandeira do reino de Deus? O que poderão ver em nós que, sem dizer nada,
identifique-nos como discípulos de Jesus. Cristo, depois de lavar os pés dos 12, em um clima de intimidade e afeto, disse-lhes: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo nos identificará por esse sinal, se tivermos amor uns para com os outros. O mundo nos olha, observa-nos e, mesmo sem falarmos, deve notar que pertencemos ao reino de Deus. A bandeira que caracteriza os súditos deste reino é o amor. Em Cantares 2:4, a esposa, figura da igreja, fala do amado, figura de Cristo. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Que bandeira Cristo pôs sobre a igreja? Amor. Isso deve ser o que nos diferencia. Um historiador pagão, falando do amor que caracterizava os primeiros cristãos, dizia: onde forem vistas duas pessoas que, mesmo sem conhecer-se, amam-se, ali há dois cristãos. Afinal, quando olhamos a vida da igreja primitiva, tal qual a descreve o livro de Atos, devemos reconhecer que o amor era, sem dúvida nenhuma, a característica predominante dos discípulos. Assim haviam aprendido de Jesus. Amor. Com a presença dele, todos saberão que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns aos outros, ensinava Jesus. Do outro lado está a bandeira do reino das trevas. Qual? O egoísmo? Em vez de amar aos outros também, amo somente a mim. Vivo para mim, esforço-me para mim, preocupo-me apenas comigo. Tudo converge para mim. Se quiser saber se alguém pertence ao reino das trevas, observe a bandeira que tremula sobre sua vida. Se lá houver as cores do egoísmo, com certeza esse alguém pertence ao reino das trevas. O que não ama seu irmão? Para um filho de Deus, amar a seu irmão não é uma exortação ou um conselho de Deus. É um mandamento, é algo inquestionável. Existem vários textos da Epístola de João enfocando isso. Se pergunto, em que reino você está? No das trevas ou da luz? Talvez você responda, no reino da luz, é claro. Sem dúvida, devo passar esta afirmação pelo exame da palavra de Deus. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Há algum irmão que você odeia? Existe alguém na sua congregação que você não ame? Não, irmão, você me dirá. Eu não detesto ninguém, não odeio ninguém. Veja bem, detestar não é odiar. Detestar é um termo mais suave. É deixar de amar, não apreciar, colocar em segundo plano. Há alguém a quem você menospreza? Há alguém de quem diz, não aguento esse sujeito? Pois isso é detestar. Se você não o suporta é porque o detesta. E se você detesta um irmão, Deus diz que você ainda está vivendo nas trevas. Segue o texto de João. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Se você não ama, está nas trevas e tropeça com seus irmãos. Mas não há tropeço com o que ama, afirma o texto. De forma que mesmo que o outro venha como um touro enfurecido, você pode evitar o confronto. Dois não tropeçam, se um não quer. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. E se não é de Deus, de quem é? Muitos dizem, irmão, não detesto ninguém. E fulano de tal? Não, com ele não tenho nada com ninguém. Pois esse é o problema, não ter nada. Deveria ter alguma coisa, deveria ter amor. Aqui já não se diz o que detesto, mas sim o que não amo. Se você não tem nada, não tem amor. E João ressalta claramente que o que não ama não é de Deus. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Passa-se da morte à vida? Como se sabe? Porque um dia, há 5 anos, entreguei minha vida a Cristo em uma reunião. 6 meses depois me batizei nas águas e agora sou membro da igreja em plena comunhão. Não, o que conta não é o que aconteceu um dia, mas o que você tem agora. Sabemos que passamos da morte à vida, na qual amamos aos nossos irmãos. Como posso saber que permaneço na vida? Não pelo que aconteceu há alguns anos,
mas pelo que está acontecendo agora no meu coração. Nosso testemunho deveria ser: eu sei que pertenço ao reino de Deus porque amo a meus irmãos. O apóstolo João escreve: o que não ama seu irmão permanece na morte. Sem dúvida, alguém poderia dizer: eu sei que tenho que amar a meus irmãos, mas há um a quem eu não consigo. Sabe por quê? Porque esse aí não deve nem ser meu irmão. Como você pode afirmar que ele não é seu irmão? Como você se atreve a constituir-se em juiz? E se não é seu irmão, então o que é? Seu próximo. E Cristo disse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. De maneira que não há saída. Ame-o como a si mesmo, como o Senhor ordenou. Não. Acho que esse não é nem sequer meu próximo. E o que é então? Seu inimigo? Cristo disse: amem os seus inimigos. Portanto, não há escapatória. Se é seu irmão, tem que amá-lo. Se é seu próximo, tem que amá-lo. E se é seu inimigo, também tem que amá-lo. Em João 3,15 lemos: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Pergunto: o que temos feito até hoje com todos esses textos? Deus está abrindo hoje as páginas de seu livro diante dos olhos de seu povo. E se não ama meu irmão, Deus diz que sou assassino. E como assassino, não posso ter a vida permanente em mim. O amor aos irmãos não é um mero afeto emocional, um amor teórico ou amor espiritual. Não, de modo algum. É um amor prático, real, tangível. Não basta abraçar um irmão. Cristo quer colocar fundamentos concretos e firmes para o seu reino. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Esse tipo de amor que teve Cristo, que o levou a dar sua vida, é o que devemos ter. Devo amar até poder oferecer minha vida por meus irmãos. É fácil dizer: irmão querido, te amo com todo o meu coração. Mas um dia esse irmão querido bate à sua porta, vem inseguro, não sabe como começar a conversa e de repente diz: irmão, esse mês o patrão não me pagou. Por favor, você poderia emprestar-me algum dinheiro para que minha família possa comer? E aí você responde: olha, irmão, tem uma regra para questões de dinheiro. Não empresto dinheiro a ninguém, nem peço nada emprestado. Então, você entende? Deus o abençoe. De onde saiu essa regra? Vejamos o que Deus disse em sua palavra. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é o tipo de amor que Cristo nos ordena.